Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra, e antes de falar sobre ela, eu queria falar sobre o nosso propósito como igreja. Nós estamos no 5º propósito, e nós estamos falando sobre missões. Então nós estamos falando sobre esse ir, né, esse avançar, compartilhar, né, levar aquilo que nós temos recebido, dar daquilo que nós temos recebido do Senhor. E tem um texto lá em Mateus, capítulo 10, versículos 7 e 8, é um dos textos que nós estamos usando na Casa de Paz essa semana, e é um texto que ele fala muito forte a respeito do que nós devemos fazer. E lá diz assim no versículo 7 e 8, vão anunciar que o reino dos céus está perto. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos e expulsem os demônios. Deem tão liberalmente como vocês receberam. Amém? Então, é um desafio missionário, aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, que é levar daquilo que nós temos recebido, é dar daquilo que o Senhor tem nos entregue. Então, essa fé, né, de levar a palavra da cura, essa fé aqui fala ressuscitar mortos. Existem pessoas mortas espiritualmente, pessoas mortas nos seus sentimentos, né, nos seus relacionamentos, e você poder levar vida para essa pessoa, né? E aqui ele fala mais, né, ele fala curar leprosos, expulsar demônios, façam, né, deem tão liberalmente como vocês receberam, porque nós recebemos, e aí nós recebemos e nós damos daquilo que recebemos, e temos recebido muito, e o Senhor espera que o nosso coração ele esteja voltado a ser um coração doador, a entender que missão não é só o missionário lá no campo. Dentro da igreja nós somos ministros, aqui dentro da igreja nós somos servos, servimos uns aos outros, mas lá fora, lá na nossa casa, lá no trabalho, lá na universidade, onde nós estivermos, lá nós somos missionários. E missionário não é só aquele que está lá no campo. O missionário é aquele também que está se dispondo a levar a mensagem a outro, a seu familiar, ao seu amigo, né? Nós temos uma missão de Deus na nossa vida. Não devemos confundir com a questão daquele que é missionário dentro de um contexto de denominação, que é aquele que realmente está lá no campo, lá em países distantes, né? E que devem ser realmente cuidados pela igreja. Mas eu estou falando de um propósito local nosso, como cristão, que nós temos uma missão, e quando nós nos dispomos, nós estamos sendo missionários aonde nós estivermos. Amém? E aí a gente seguindo por esse caminho, eu queria falar um pouquinho, né? Eu não combinei com o Bruno aqui, e na palavra da introdução ele falou a respeito de um menino, né, que estava ali possesso. E aí eu queria falar um pouco sobre um outro caso, né, que tem registrado na Escritura, e eu coloquei um tema para a nossa meditação, a seguinte: a libertação do gadareno e a sua missão. É esse o tema para a nossa reflexão hoje, né, para que você possa meditar nele. A libertação do gadareno e a sua missão. Esse texto ele está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Ele está registrado nos 4 evangelhos. Então é um texto importante. Como ele tem registro nos 4 evangelhos, ele tem uma importância muito grande. E ele fala a respeito de um momento onde Jesus ele atravessa o mar e ele chega do outro lado, e nesse outro lado ele encontra esse homem, né, e ele muda a vida desse homem. E a gente vai ler o texto, e eu queria que você acompanhasse, ou aqui na tela, ou se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas o texto começa a partir do versículo 1. Quando eles chegaram ao outro lado do mar, foram para a região dos Gadarenos. Um homem dominado por um espírito imundo veio correndo do cemitério, no momento em que Jesus estava saindo do barco. Esse homem morava entre os túmulos e tinha tal força
que era preso com algemas e correntes, como muitas vezes aconteceu, quebrava as algemas dos pulsos, despedaçava as correntes e ia embora. Ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes desertos, gritando e cortando-se com pedras. Então, esse contexto, né, de vida de uma pessoa totalmente perturbada, uma pessoa que estava no cemitério, uma pessoa que estava morando nesse lugar, uma pessoa que tinha ali uma força, mas era uma força porque ele estava possesso, então ele tinha uma força muito grande. E o texto ele fala que ninguém tinha força suficiente para dominá-lo. Ninguém conseguia contê-lo. Não tinha quem resolvesse a situação. E aí o texto, um pouco mais adiante, no versículo 14, na parte B dele, depois daquele encontro com Jesus e de tudo aquilo que aconteceu, a história fala, né, que tinha ali a manada de porcos, né, e teve todo aquele contexto. Eu queria estar dando destaque àquilo que aconteceu na vida do homem. E aí o texto ele diz assim, a partir do versículo 14: todos saíram para ver o que havia acontecido. E uma grande multidão se reuniu onde Jesus estava. Mas assim que viram o homem que fora possesso da legião de demônios, a legião de demônios a média de uma legião é 6.000 homens, 6.000 soldados. Então ele estava bem perturbado, né? Quando eles viram o homem que fora possesso da legião de demônios, sentado ali, completamente vestido e perfeitamente são, ficaram com medo. E aí o texto ele continua, e a partir do versículo 16 diz assim: aqueles que viram o que tinha acontecido contavam a todos o que acontecera ao endemoniado e aos porcos. E a multidão começou a insistir com Jesus que fosse embora e deixasse o seu território. Jesus, ele voltou para o barco. E o homem que tinha estado endemoniado suplicou a Jesus que o deixasse ir com ele. Mas Jesus não o permitiu e disse: volte para a sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você, e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a visitar as 10 cidades daquela região, e contar a todo mundo as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Texto maravilhoso. Um texto onde Jesus encontra um homem totalmente perdido, totalmente perturbado, né? Uma pessoa possessa, uma pessoa escrava. Jesus liberta esse homem, e a gente vê que essa libertação desse homem trouxe de volta para ele a sanidade, trouxe de volta a ele a vida natural, a vida normal, e despertou nele um desejo de seguir Jesus. E eu queria falar sobre isso, né? Porque essa questão missionária, ela envolvia a vida de Jesus, e ela passa a envolver também a vida dos seus discípulos, e passa também a envolver a vida daqueles que vão sendo alcançados pelo poder libertador de Jesus. Então, Jesus estava aqui estendendo a pregação do Evangelho além dos limites dos judeus. Porque quando ele chega nessa região, que fala aqui de Gadara, essa região ela já era uma região fora dos domínios ali de Israel, já não era mais no contexto dos judeus. Era uma região, eles chamavam de Decápolis, que seriam 10 cidades. A própria questão deles terem criação de porcos é porque eles também não tinham nenhuma questão de observar
a lei judaica, nem de entender aquela cultura judaica. Então, eram pessoas que eram pagãs, eram gentios, que moravam nessas cidades. Então, eles tinham criação de porcos, e entre esse povo tinha um cara extremamente perturbado, né? Que era esse gadareno. E aí Jesus, o que ele fez? Ele deu um passo de avanço missionário, indo para fora ali do contexto de Israel, indo para uma outra terra. Hoje a gente pode chamar essa região o nome dela atual é Jordânia, aonde aconteceu isso. Mas ele deu esse passo, esse avanço missionário. E aí as coisas elas começam a acontecer, porque Jesus ele veio trazer uma grande libertação para situações que, assim, humanamente seriam impossíveis de serem resolvidas. Esse homem, ali não fala quanto tempo que ele estava perturbado, não fala quanto tempo que ele estava escravizado por aqueles demônios, mas ele estava numa situação terrível, né, de morar num lugar de morte, um lugar que não era um lugar que as pessoas moravam, de até não ficar vestido, e extremamente perturbado, violento, uma pessoa que ninguém continha, e alguém que se machucava, né, se flagelava. Então, era uma situação muito, muito difícil. E o texto ele fala, ninguém podia conter esse homem. Então, eu acredito que era aquele cara que, a hora que ele aparecia, todo mundo fugia, porque ninguém conseguiu resolver aquela situação. E aí, eu creio nisso, né? E é uma declaração realmente de fé, para nós hoje, Igreja do Senhor, que Jesus veio trazer uma grande libertação para situações humanamente impossíveis de serem resolvidas. Então, se não dá para o homem resolver, se o homem não consegue, se a mão do homem ela não tem poder para resolver a situação, é onde o Senhor Jesus ele age e ele glorifica o seu nome, amém? A gente crê nisso, né? A gente crê nesse poder maravilhoso do Senhor operando em situações humanamente impossíveis. Tem um texto lá em João capítulo 8, que eu coloquei para nós, e quando a gente fala a respeito de escravidão e de pessoas que estão debaixo da escravidão, às vezes a gente vai para o extremo, né, da escravidão, pensando no gadareno, né, que a situação dele mesmo era uma situação que ele estava no fundo do poço, vamos dizer assim, em relação a uma ação espiritual na sua vida, não é? Pela situação que ele estava vivendo. Era o mais terrível, dentre os casos que a gente vê ali, que são relatados no Evangelho, esse foi um dos casos mais terríveis que você vê de possessão, né? Um outro caso é esse que nós ouvimos na palavra introdutória aqui do menino. Mas é um caso muito grave. Mas quando a gente pensa em escravidão, a gente tem que entender que existem muitas formas de escravidão que Jesus ele vem para libertar. Nesse texto de João, capítulo 8, diz assim, ó, e Jesus falou aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem na minha palavra, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Mas, aí a resposta, mas nós somos descendentes de Abraão, disseram eles, e nunca fomos escravos de nenhum homem na terra. Que quer você dizer com libertará? Não é? O que é essa libertação? Jesus respondeu, vocês são escravos do pecado, todos vocês, e os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Então, eu queria trazer esse contexto de libertação para as nossas vidas, porque nós podemos não ter passado por situações como aquele homem estava passando, mas quando Jesus confronta aqui os judeus, eles falam de que libertação o Senhor está falando aí, né? E aí ele fala, olha, vocês são escravos do pecado
E Cristo veio para libertar vocês disso. Então, existe uma libertação aí acontecendo nos nossos corações. Mas a gente pensar que existem marcas, como por exemplo, nesse homem que a gente estava lendo aqui o texto, as marcas da escravidão desse homem, a gente vê ali que era a possessão, a sua morada em sepulcros, a gente vê que ele era uma pessoa incontrolável, era uma pessoa que andava gritando dia e noite e ferindo-se, uma pessoa que não dormia, uma pessoa fora de si e um ambiente, uma vida de muita tristeza. Essa era a vida daquele homem que estava debaixo de uma escravidão. E aí depois a gente poder também ver na vida dele as marcas da libertação em sua vida. Uma pessoa sentada, e uma pessoa que está sentada, ela está calma, né? Ela não está agitada, ela está sentada, né? Ela está tranquila. Uma pessoa que está vestida, ela não está mais sem as roupas, mas está vestida. Uma pessoa que está com um juízo perfeito, né? A sua mente está sadia. E uma marca que eu creio que é a marca mais importante que a gente vê nesse homem, uma pessoa disposta a seguir a Jesus. Então, essas marcas de libertação, né, guardando aí a proporção da tua libertação no Senhor, daquilo que Deus fez na sua vida, elas devem seguir e ser realmente marcas em nós. Não só falar assim, olha, a minha vida melhorou, olha, eu estou mais calmo, olha, minha casa está em paz, olha, nossa amizade, nossos familiares, nosso relacionamento está bom, né, a finança melhorou, né, a saúde melhorou, né, a gente foi liberto, né, fomos libertos de muita coisa. Mas existe algo necessário que é essa disposição de seguir Jesus, que foi o que aconteceu na vida desse homem. Ele se dispôs, ele desejou seguir Jesus. E ele desejou realmente levar à frente aquilo que ele recebeu. E eu creio que esse desafio para nós, principalmente que estamos buscando o impossível em Deus, ele é necessário. Porque Deus, ele tem poder sim para nos curar. Deus tem poder para transformar a nossa história, mudar a nossa vida. Mas a necessidade de brotar essa decisão no coração também de seguir a Jesus. Né? De realmente ir com Ele. E isso muitas vezes não acontece. E a gente precisa realmente ser despertado nessa realidade que é a missão. Deus, ele nos liberta e ele nos liberta e nos dá uma missão. Amém? Eu creio nisso. Há certas coisas que só Deus pode resolver. Ninguém conseguiu resolver a situação daquele homem. Foi Deus. Foi o Senhor Jesus ali que fez aquela obra. Esse homem que nós estamos falando aqui, ele perdeu sua vida, sua história e sua família. Ele tinha perdido tudo. Como eu disse aqui, ele estava no fundo do poço. E Jesus encontrou ele. Jesus decidiu ir de encontro a esse homem. Jesus decidiu enfrentar uma tempestade no mar para chegar naquele lugar. Tem gente que fala que aquela tempestade era de demônios, não é? Mas eu creio que era uma barreira. Se era espiritual ou não, Jesus venceu ela por amor a essa vida. E Jesus, ele tem essa disposição para enfrentar tudo por amor pelas nossas vidas, para nos transformar. Ele tinha aqui um desejo. Jesus, ele devolveu a sua dignidade e valorizou esse homem, que já não tinha mais valor nenhum, já estava rejeitado da sociedade. É o cara que não tem mais jeito. Você já ouviu falar do cara que não tem mais jeito? Quem é que já ouviu falar de um cara que não tem mais jeito? A maioria de nós já ouvimos, né? E Jesus, ele foi atrás do cara que não tinha mais jeito. O cara que ninguém resolvia. Jesus foi lá resolver. Jesus, ele atravessou a tempestade, ele foi lá, ele enfrentou aquilo porque ele tinha um propósito. Ele estabeleceu um propósito no coração daquele homem. O que aquele homem fez?
Jesus ele falou, olha, você não vai me acompanhar não. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas você vai falar da misericórdia que te alcançou. E aí ele colocou no seu coração, a gente viu aqui na leitura, né? Ele colocou no seu coração ali, ele começou a falar nas 10 cidades. E aquelas 10 cidades, não era povo judeu que estava ali. Eram gentios, eram pagãos, eram pessoas criando porcos, né? E ele foi lá, testificar da misericórdia do Senhor. Porque Jesus valorizou, porque Jesus devolveu a dignidade. Quantas pessoas que não tinham mais jeito e que hoje estão na presença de Deus, que estão testificando da misericórdia que os alcançou? Muita gente, não tinha mais jeito. E aí o Senhor Jesus, ele deu um jeito. Você já viu aquela história quando fala da árvore, né, do pau que nasceu torto, né? Que não tem mais jeito, né? Que não endireita. Assim que nasceu torto não tem mais jeito, né? Só que com Jesus não é assim que funciona. Porque Jesus, entre tudo que ele também é carpinteiro. E aí ele pegou as ferramentas dele e ele endireitou. Muita gente já. E eu creio que aqui nessa noite ele tem ainda muita coisa para fazer. Porque ele está aqui no nosso meio. E ele está aqui, ó, trabalhando no nosso coração. Eu creio nisso. Enquanto eu estou falando com você aqui, ele está trabalhando no meu e trabalhando no seu coração. Porque tem muita coisa que a gente precisa melhorar. É uma realidade que você não pode esquecer jamais. Que existe vamos colocar assim, existe uma barreira, existe um propósito contrário às nossas vidas. Lá em João 10:10, diz assim, o texto está aí na tela? Acho que está, né? Vamos ver. Pode trocar aí. Isso. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Amém? É a palavra de Jesus, que o ladrão, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Existe um inimigo, e esse inimigo veio para roubar, matar e destruir. Esse inimigo, ele estava roubando, matando e destruindo a vida daquele homem. Mas Jesus, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Jesus encontrou aquele homem e levou para ele o quê? Vida e vida em abundância. Mudou a história desse homem. Era impossível ele mudar? Era. Mas para Deus tudo é possível. A gente crê nisso. Eu creio nisso, irmãos. E olha, uma realidade para nós. Ainda existem pessoas que precisam de um encontro com Jesus. Ainda existem pessoas que precisam de um encontro com Jesus. Nós sabemos que Jesus faz o que nenhum homem pode fazer. Nós sabemos. Essa semana na Casa de Paz, uma das ilustrações dizia assim: se você soubesse ou tivesse, né, conhecimento da cura do câncer, da cura definitiva, né, do HIV, né, você guardaria só para você? Ou você entregaria isso para a humanidade? O que você faria? Se você tivesse esse conhecimento e você soubesse que tem um monte de gente morrendo, né, nessas situações, o que você faria? Você entregaria ou não? Sim? E nós recebemos de Deus, através de Jesus, a maior cura, né, da alma, a libertação do coração, né, a salvação eterna, né, aquilo de mais precioso e grandioso é da parte do nosso Deus.
E muitas vezes o que a gente faz? Tem um monte de gente morrendo do nosso lado. E nós temos a cura. Nós temos a revelação. Jesus já fez isso em nós. E nós precisamos compartilhar. Isso chama missões. É levar para aquele outro que está lá padecendo, sofrendo, que ainda não conheceu aquilo que já nos alcançou. Isso é precioso demais, irmãos. Né? A Casa de Paz tem sido uma bênção, viu, gente? Pena que está acabando, né? Mas vamos ver o que nós vamos fazer aí, né? Está muito bom, está bom demais, né? Como está bom isso. Aqueles que alcançam a libertação e salvação se tornam o evangelho vivo entre os seus. Eu acredito nisso, irmãos. Que aquele que alcança a libertação, que alcança a salvação, ele se torna o evangelho vivo. E o evangelho vivo o que é? Não é o versículo, mas é a vida. E a gente leva a mensagem, a missão nossa com a vida. Porque me fez tão bem. Porque transformou o meu coração de tal forma que ele pode também fazer no seu. Ele pode fazer na sua vida. Isso é testemunho. Eu imagino esse gadareno, ele indo lá para aquelas cidades e ele falando assim: olha, vocês lembram de mim? Eu era aquele cara que ficava no cemitério. Eu era aquele cara que se cortava, que ninguém segurava, que não tinha corrente que me segurasse, perturbado, gritava dia e noite. Eu acredito que ele não dava sossego naquela região lá, né? Era um negócio fora do comum. Eu era aquele cara. E aí sabe o que aconteceu? Jesus Cristo, Jesus, Ele me encontrou. E o dia que Jesus me encontrou, Ele me libertou. E hoje eu estou aqui, ó, com a minha mente sadia, com o meu coração liberto, ó, vestido, feliz. Voltei para minha família. Estou construindo minha história. Se Ele fez isso comigo, isso que você está vivendo, o Senhor transforma de uma forma muito rápida. É maravilhoso isso, irmãos. Você pregar com a vida. Você pregar com a sua história. E eu creio nisso. Que se torna um evangelho vivo entre os seus. Jesus deu-lhe uma missão. E aí quando a gente entende essa missão, se você voltar lá no texto que a gente leu lá no começo, a gente vai ver que Jesus ele falou para ele assim, ó: volte para sua casa e conte aos seus familiares as coisas maravilhosas que o Senhor fez por você e como Ele foi misericordioso. Essa foi a missão dada. Então, Jesus, ele tinha um propósito para aquele homem naquele lugar. Não era para ele ir atrás de Jesus, mas era para ele ser a luz naquele lugar que ele estava, no meio do povo dele lá. Era para ele fazer diferença lá. Então, tudo aquilo que Deus realiza na sua vida, todo o propósito do Senhor que se cumpre no seu coração, a libertação, a cura, né, a transformação, tudo isso que está acontecendo, tem um propósito. Tem um propósito do Senhor. E o Senhor, Ele nos chama com propósito. Eu creio nisso. O seu testemunho era a sua vida liberta e transformada. Esse era o seu testemunho. E aí minha pergunta para você nessa noite: qual é o seu testemunho? Qual é o seu testemunho? O que tem acontecido? Quais são as boas novas que têm acontecido na sua vida? Quais eram as marcas da escravidão que estavam ali na sua vida, né, no seu viver? E quais são as marcas da libertação que hoje estão tão claras assim para todo mundo ver? É isso que nós precisamos buscar no Senhor. Porque se ainda existe dentro de nós, ainda lugares que precisam de libertação, que precisam realmente serem transformados, eu creio que essa noite também é uma noite de libertação. É uma noite de cura, é uma noite de milagres, é uma noite de libertação. O Senhor, Ele tem poder, o Senhor está aqui conosco, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar.
o Senhor ele estendeu as suas mãos para esse lugar, ele olhou para nós, e ele falou assim, olha, eu quero me manifestar para eles saberem que eu estou no meio deles. Então eu estou mexendo nas causas da justiça, eu estou mexendo com o joelho, eu estou mexendo com as costas, não é? Eu estou fazendo coisas aí, né? Estou tirando dor de cabeça. Ah, dor de cabeça? Não, mas é porque eu estou aí. Porque você estava com dor de cabeça, não está mais. Não é? Então, são coisas simples, coisas complexas, mas em todas elas o Senhor está falando, estou no meio de vocês. Estou aqui para abençoá-los, para mostrar que tem um propósito. Siga adiante, toma uma decisão na sua vida. Eu queria te convidar a se colocar em pé nesse instante. E eu não sei qual que é o ambiente de escravidão, né, que você poderia estar vivendo. Aqui, quando a gente lê o texto de João, a gente falou aqui sobre essa questão das pessoas que estavam escravas do pecado, né, que eles já falavam assim, vamos libertar do quê? Né? E muitas vezes você ainda está escravo de algumas coisas. Infelizmente, muitas pessoas ainda estão escravos até de... existe uma coisa muito falsa que chama religiosidade. E às vezes as pessoas elas estão aprisionadas num espírito de religiosidade. Então, é algo terrível, porque engana de tal forma que a pessoa ela acha que ela está servindo a Deus, mas ela não está, ela está combatendo o próprio Deus. A pessoa ela se engana com uma falsa moralidade, ou com a própria desunião, ou com a falta de perdão. Tantas coisas que podem tentar entrar no nosso coração para tentar nos desviar daquilo que Deus tem para a nossa vida, dos propósitos, tentar atrapalhar a nossa caminhada, sabe? Então eu queria que nessa noite você se posicionasse em Deus e falasse assim, Senhor, as marcas da libertação na minha vida, elas estão muito claras, né? Aqui para o homem lá, ele estava sentado, vestido, perfeito juízo, né? E disposto a seguir Jesus. Vamos falar isso aqui juntos, antes de nós orarmos? Olha só, vai lá. Sentado, vestido, faz assim, perfeito juízo e disposto a seguir a Jesus, amém? É isso que a gente precisa, amém? Glória a Deus. Eu queria que você que deseja receber uma oração nessa noite, uma oração de milagre, sobrenatural de Deus, um posicionamento de fé, uma libertação. Enquanto nós estivermos aqui louvando o Senhor, vem aqui para frente, nós vamos orar juntos, e eu creio que milagres do Senhor vão acontecer aqui nessa noite. Os irmãos eles vão estar ungindo com óleo no nome do Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo.
pois meu corpo já foi vendido como escravo e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu